O evangelho deste domingo nos conta sobre o encontro de uma mulher cananeia com Jesus, a qual intercedeu por auxílio para sua filha, que encontrava-se gravemente enferma. A reação de Jesus, porém, desta vez foi bem diferente do que em outros momentos semelhantes. Convido você a relembrar o texto de Mateus 15, versículos 21 a 28 e a acompanhar a reflexão. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 3, lemos: lembrem-se das pessoas enfermas como se vocês estivessem sofrendo com elas. Com estas palavras, as senhas diárias do Novo Testamento previstas para este domingo, acolho você para este culto online no 11º domingo após Pentecostes. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Louvor rendamos, nós que a Deus honramos, em alegria, nome seu cantemos, graças e glória ao seu altar levemos, glória cantemos. Saúde estamos, que nossos lábios, mãos e pés movemos a tua bênção, nós agradecemos, glória cantemos. Senhor guarda poderoso, ampara nossa vida eternamente, por tua graça e teu poder clemente, glória cantemos. Celebramos este culto em nome de Deus, que é misericordioso, que não permanece alheio ao sofrimento humano e que nos move à ação solidária por meio do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Oremos. Querido Deus, Tu nos concedes mais um dia de vida, bendito sejas. Graças pela família, pelas amizades e pela comunidade de fé que nos apoia nestes dias de incertezas. Em confiança te pedimos,
Perdoa-nos se em algum momento nos faltou persistência na defesa da vida das pessoas que se tornam nosso próximo. Que tenhamos discernimento para compreender o mundo que nos cerca, ousadia e sabedoria para mudar o que não é mais aceitável e disposição para amar. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém. Aclamemos o Evangelho de Jesus Cristo cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ouçamos o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande esta mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós e fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Estamos, Senhor, à beira do caminho, gritando: tem piedade de nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Criador e a comunhão do Santo Espírito sejam conosco. Amém. Esse relato do encontro da mulher cananeia com Jesus nos deixa confusas e confusos num primeiro momento. A impressão é de que a sequência dos acontecimentos contradizem tudo que se ouviu e se viu sobre Jesus até então. Sua postura, nesta ocasião, não condiz com a sua trajetória, soa arrogante, indiferente, discriminatória. No entanto, nem tudo é como parece ser à primeira vista. Você consegue imaginar em que circunstâncias imploraria por ajuda, ignorando convenções e tabus? A mulher cananeia em questão estava com a filha muito enferma. O nome da doença não é mencionado, apenas é dito que encontrava-se horrivelmente dominada por um demônio. Sempre que não havia um diagnóstico preciso, essa era a explicação dada para o mal que acometia alguém. O sofrimento da filha a fez ir ao encontro de Jesus, aquele que algumas pessoas do povo judeu diziam ser o filho de Davi, o Messias, o Salvador tão esperado. E nem mesmo o seu silêncio, a reação hostil dos discípulos, a recusa de Jesus em ajudá-la ou a menção de que a salvação era destinada apenas aos filhos de Israel, fizeram-na desistir. Ao final do relato, entendemos a razão de tamanha persistência. Ela própria tinha muita fé. Reconhecendo isso, Jesus curou a sua filha. Aqui há algumas questões de fundo que a gente não se dá conta a princípio. Primeira delas,
O povo judeu entendia-se como povo eleito, alvo exclusivo da salvação. Dessa compreensão vem a expressão também presente em Mateus capítulo 7, versículo 6, não se deve dar aos cachorros o que é sagrado. Segunda questão, a religião influenciava decisivamente as relações entre homens e mulheres e determinava para cada sexo lugares distintos de atuação. No contexto histórico-cultural no qual Jesus viveu, salvo exceções, cabia aos homens estar à frente das decisões e ocupar o espaço público. As mulheres deviam obediência ao seu pai, ao seu marido e ao filho mais velho, e o seu espaço por excelência era o ambiente doméstico. As mulheres não era permitido dirigir-se aos homens em ambiente público. Terceira questão, as leis religiosas de pureza e de impureza resultavam na marginalização e na inferiorização das mulheres. Para o judaísmo de então, além da menstruação e do parto, o cuidado com pessoas doentes, deficientes e moribundas tornava uma pessoa impura. Como essas tarefas eram de responsabilidade das mulheres, elas viviam em constante estado de impureza. Portanto, na mulher cananeia de Mateus 15, 21 a 28, cujo nome não é preservado, encontramos a convergência de vários conceitos e preconceitos. Ela era uma mulher, não estava autorizada a importunar um homem em público. Ela não pertencia ao povo eleito, consequentemente, não era beneficiária da salvação. E ainda encontrava-se impura por estar envolvida no cuidado com uma filha enferma. Esta mulher segue Jesus clamando por ajuda em voz alta. Ela faz muito barulho, dizem os discípulos. Lá pelas tantas, ela implora até mesmo pelas migalhas da salvação que é destinada ao povo de Israel. Essa metáfora que remete ao ambiente da casa, com crianças sendo alimentadas e cachorrinhos à procura das migalhas que caem da mesa, certamente lhe era familiar. A mulher cananeia sabia argumentar a partir daí. Então Jesus percebeu a sua fé e curou a sua filha enferma. Este é o único relato a que temos acesso em todo o ministério de Jesus, no qual ele precisa ser convencido a agir com misericórdia. E isso não por causa da insensibilidade do seu coração, mas pela rigidez dos conceitos que estavam postos, que restringiam a sua ação. A partir daqui, certamente se confirma o que vimos nos dias em que Jesus nasceu, quando os sábios do Oriente visitaram o menino Deus na estrebaria de Belém. A salvação é para toda a gente, não somente para um povo. Se Jesus se convence disso, quem somos nós para recolher a mão e não estendê-la a quem quer que seja que nos peça por ajuda? A Deus nós pedimos: transforma, Senhor, transforma o nosso agir. Ensina a tua igreja a amar. Ensina a tua igreja a incluir. Em memória a esta mulher de fé, movida por amor e persistência na sua ação, lembramos neste final de semana dos 121 anos de trabalho desenvolvido pela OASE, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas no Brasil, e por conseguinte também parabenizamos o Grupo de OASE São Lucas, que se reúne há mais de 50 anos nesta comunidade. O primeiro grupo da Sociedade de Senhoras Evangélicas, mais tarde denominado OASE, surgiu em Rio Claro, São Paulo, no dia 15 de agosto de 1899. A OASE possibilitou às mulheres efetivamente um espaço onde elas puderam atuar
de forma organizada para além dos seus lares, na igreja e muitas vezes por meio dela, na sociedade, ainda que apenas por volta da década de 1980, encontremos mulheres evangélico-luteranas com frequência, também em outros espaços diretivos, como por exemplo em presbitérios ou no exercício de um dos ministérios ordenados. Na ISLB, a OASE não é o único grupo organizado de mulheres, mas é o maior deles. Além da atuação decisiva nas comunidades por meio do tripé, comunhão, testemunho e serviço, a OASE vem se ocupando nos últimos anos com pautas que demandam também a suplantação de tabus e uma releitura das tradições, como a revisão da participação das mulheres no movimento de Jesus, a superação da violência contra a mulher em nossos dias e a capacitação de mulheres para a atuação em fóruns decisórios da igreja e na sociedade. Muitos grupos também cumprem a função de ser um importante espaço terapêutico para mulheres de diferentes idades. Queridas e queridos, há muitas pessoas enfermas, sozinhas e em sofrimento por diversas razões. Deus conceda a quem estiver em condições de auxiliar a persistência e a fé da mulher cananeia na defesa da vida das pessoas que se encontram vulneráveis, porque isso lhe agrada, visto que o seu amor não faz nenhum tipo de restrição. Amém. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso olhar. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso agir. Ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir, ensina a tua igreja a amar, ensina a tua igreja a incluir. Toda pessoa batizada é vocacionada por Deus para testemunhá-lo em palavras e ações. Neste sentido, o Sino do Rio dos Sinos destina a oferta de gratidão deste final de semana para o projeto de capacitação de líderes no seu âmbito. Você também ainda pode contribuir com a campanha anual de missão da ISLB Vai e Vem. E pode fazê-lo por meio de depósito em conta da comunidade São Lucas ou por meio do PagSeguro, como indicado através da nossa lista de transmissão de WhatsApp, por e-mail ou no post ao final deste culto online. Muito obrigada! Abre nossos olhos para ver o irmão, dá, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprenderão dores a aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar, quer por nós em Cristo o mundo abençoar. Oremos. Deus da vida,
Há muitas pessoas que clamam à nossa volta diante de enfermidades, desemprego, abandono, discriminação, falta de um teto ou violência. Abre nossos olhos para perceber o sofrimento de pessoas próximas a nós e dá-nos a empatia necessária que conduz à ação solidária. Desperta-nos para o acolhimento de quem precisa de ajuda e concede-nos a felicidade de poder ser útil. Consola as famílias enlutadas, anima os profissionais de saúde que expõem a si próprios no cuidado de outras pessoas, nos hospitais, e capacita quem está atuando na busca por vacinas que tragam imunidade ao novo coronavírus e permitam a superação dessa pandemia. Em Cristo, nós oramos. Intercedemos a Ti pela harmonia das famílias neste tempo de intensa convivência, pelos profissionais de ensino, para que tenham seu esforço reconhecido e valorizado e sejam amparados diante desta nova demanda educacional em tempos de pandemia. E pelas pessoas que têm responsabilidade pública de gestão, para que tenham sabedoria em suas decisões. Continua a capacitar as lideranças da nossa comunidade. Mantém-nos em comunhão, mesmo que estejam suspensos os encontros presenciais, e permite que uma pessoa possa ser abrigo para muitas outras, acolhendo dores e alegrias. Em Cristo nós oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz do teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz do teu olhar, dá-nos teu amor. Vamos em paz e sirvamos a Deus com alegria.